Encantado, a gente se fez amizade, né? Desde quando eu vim morar aqui, porque vim morar no hotel, quando eu vim derivado. E dali em diante, então, a gente sempre foi amigos, né? E foi indo a história, a vida. Aí, numa época, então, quando ele se separou da esposa dele, da dona René, e aí ele chegou, veio conversar comigo. Aí ele disse, e agora me mandaram embora de casa. O que eu faço? Aí nós sentados ali onde está o banco, nós tínhamos um restaurante do lado de lá e a lancheria aí. Aí eu disse, mas o que eu vou fazer? Eu disse, bom, vem morar aqui no hotel. Ele veio morar aqui, ficou no hotel aqui. O apartamento era 114. E fomos levando, né? A gente sempre amigos, né? Nós, por exemplo, toda semana nos íamos 1 ou 2 vezes para uma janta em Arroio do Meio, na Casa do Peixe, que lá é só peixe de água doce, não é alguma coisa de peixe de mar, mas era o peixe. Então a gente ia lá jantar e fomos levando a vida assim, né? E então, ele morava aqui, mas quando ele ficou preocupado, quando a esposa dele mandou ele embora, e ele ficou preocupado. A primeira coisa que ele veio, ele chegou aqui, eu sei que nós fomos ali, tinha a lancheria ali onde está o banco. Fomos ali, sentamos numa mesa ali, e disse, mas o que eu faço agora? Eu disse, vem morar aqui no hotel. Não tem problema, tu pode vir morar aqui. Aí ele veio aqui realmente, nós damos um apartamento para ele, para morar, e morou, eu não lembro bem quantos anos, mas morou uns 6 para 7 anos no hotel. E nós fomos parceiros sempre, né? Nós íamos todas as semanas, nós íamos à Casa do Peixe de Arroio do Meio, que era a atração maior. E depois as festas, né? Por aí, quando festa na colônia ali, nas comunidades, tinha festa e tudo. Aí depois então começou mais na política, né? Então você começou politicamente visitando as comunidades, né? E fomos levando a vida assim. A família dele, porque são toda gente muito boa, muito legal. Ela então também, não posso dizer nada, só posso dizer que era tudo bem. Só que não deu certo, né? Mas ela sentiu muito. Saber que tem 3 filhos muito inteligentes, muito bons, e eles 2 sempre se davam bem. E ele sempre também deu certo, mas sempre respeitou ela. Isso posso dizer que só foram de amor mesmo, do bem. Isso que eu posso dizer. Ele também sempre ficou no hotel, ele vivia que nem fosse da família, porque a gente fazia o que era para fazer, era roupa, para lavar, tudo era feito aqui. A relação com o Adroaldo era de 60 anos, uma relação cliente, negócios, festas, já havia assim, ele cobrando
de pessoas. Que nem uma vez um cara chegou na barbearia, uma fera de brabo, disse um horror de coisa e o Adroaldo ficou frio. Digo, tchê, tu tem sangue de barata, Adroaldo? Diz ele, não, tu não viu a maneira que ele entrou? Se eu vou querer retribuir qualquer coisa, eu apanho dele, porque ele é mais forte que eu. Resultado, eu ia perder o cliente e tu viu que no final ele disse tudo o que ele quis dizer, me pediu desculpa. Então a minha posição, esse era o Adroaldo. Sabia até a hora de se calar. Já fomos a festas, eu vou dizer aí, baile, voltar na madrugada, ele com um gordinho novo e eu bem humildezinho, ia na carona, né? Ele arruaça a cidade afora, fé, polícia para um lado, ele corria para o outro. Eu digo, Adroaldo, vão nós prender. Ele, tu disse bem, porque se tu prende a mim, vai te prender tu junto. Esse era o Adroaldo. Numa outra ocasião, estou aqui na barbearia, ele reunido com os 3 filhos numa sala ali atrás. Porque ele era rígido, era acessível, ele era aquilo que ele representou para Encantado. Foi prefeito quando quis. Aí ele disse para os filhos assim, tia, eu pago estudo para vocês 3 e vocês não me apresentam nada. Vocês têm que começar a se coçar, cada um tem que me apresentar as coisas aqui, não é? Eu tenho que dizer, vocês façam isso, façam aquilo. Bom freguês, só não votei nele uma vez, em todas as vezes que foi candidato, disse por que não votaria, né? E esse era o Adroaldo que eu conheci. O momento que eu não podia ter perdido, mas não estava vacinado e não me deu tempo de ir no inteiro dele. Mas foi assim, ó, não tinha vez que, não passava 2 dias sem ele dar um chegozinho na barbearia. Gonzatti, se nós for falar dele, nós teríamos uma semana, um mês, muito tempo para falar do Adroaldo. Foi uma pessoa maravilhosa, como vizinho, com os filhos que ele formou, uma maravilha também, todos eles. E o Adroaldo é, assim, o sinônimo, você fala de Encantado, tem que falar em Adroaldo Gonzatti. O Adroaldo, eu convivi com ele antes de eu começar no salão, que eu tenho 52 anos de salão também. Eu trabalhava num clube recreativo onde tinha jogos de carta. E o Adroaldo, todos os finais de semana, ele ia jogar a cartinha dele e eu atendia ele como jogador e eu era, como garçom, ajudava a servir o Adroaldo Gonzatti. Mas sempre foi uma pessoa maravilhosa. Contrato com as pessoas, sempre com educação, sempre mantendo uma linha correta. Pessoa espetacular. Uma relação de sempre muito respeito, e esse respeito que eu tinha com ele, ele também tinha comigo. Tanto que em muitas oportunidades, quando prefeito, quando vereador, ou até mesmo em alguns momentos que ele não exerceu nenhuma atividade política aqui no nosso município de Encantado, precisava de alguma demanda ou qualquer informação, e sempre tinha um contato direto com ele, sabe? Eu sempre mantive esse contato direto com o Adroaldo. Tanto em horários diferenciados, noite, madrugada, manhã, qualquer horário, eu sempre tive esta relação bastante direta com ele. Primeira lembrança que me vem à memória do Adroaldo foi lá nos anos 80, ainda quando ele era prefeito e dono também da imobiliária de Encantado, que ainda existe, a imobiliária Gonzatti. E nós, por ocasião da família, compramos um terreno lá no bairro Planalto. Lá existiam 2 loteamentos, o loteamento Jardim Itália 1 e Jardim Itália 2. E a partir daquele momento eu vi que ele era diferente. Naquela época, 83, 84, eu tinha 13, 14 anos, né? E a partir daí a gente via um homem visionário, um homem diferente, um prefeito diferente, um ser humano também diferente. Se fala muito na questão Adroaldo Gonzatti como administrador, mas a gente também precisa reconhecer e conhecer essa questão do ser humano do Adroaldo Gonzatti. Que ele sempre foi este ser humano, ao menos para quem o conhecia, para quem tinha alguma relação com ele, e ele sempre procurou fazer. E quem não o conhecia, sempre tinha esta liberdade de se achegar a ele. Não teria nenhum problema, não tinha nenhum problema de você conversar com o Adroaldo. Muitas vezes ele era reticente nas palavras, né? Você ia questioná-lo, ele
às vezes não respondia ou ficava pensando, mas ele anotava, ele fazia alguma anotação. E daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele lembrava de você, ou numa conversa com você, ele sabia o que você tinha falado naquele passado recente ou até não recente. Então, um cidadão visionário, um cidadão que teve uma visão bem diferenciada em relação às demais pessoas aqui da nossa região, né? Eu lembro lá nos anos 90, enquanto eu já estava trabalhando aqui na rádio, quando a criação, por exemplo, da Anturvales, né? Nós temos hoje um trem turístico na nossa região, mas esse processo não é de hoje, não é de 3 anos atrás, não é de 10 anos atrás. Esse projeto vem lá dos anos 90, quando o Adroaldo Conzatti foi um dos mentores para a criação, a Associação dos Municípios de Turismo do Vale do Taquari. Lembro também lá no ano de 99, quando ele não exercia nenhuma atividade política no município de Encantado e que existia um encontro do Mercosul, chamado Encontro do Mercosul, dos países do Brasil, Argentina e também da questão do Uruguai na época, né? Depois acabaram se incorporando outros países. E em 99 nós fomos uma viagem e ele estava lá. Eu fui representando a rádio, o Jornal Opinião e o Adroaldo Conzatti como pessoa física. Simplesmente porque buscava o conhecimento, buscava algo diferente. A questão do próprio hotel em Iraí. Um hotel que estava parado, foi reativado, muito tempo parado e até hoje em atividade. Você ligava para o Adroaldo, por exemplo, numa manhã, não quando prefeito, antes disso, você ligava pela manhã, ele estava, olha, agora não posso falar contigo, estou em Iraí, estou saindo de uma reunião, me liga ao meio-dia. Ligava ao meio-dia, ele atendia, mas ele não estava mais em Iraí, ele já estava em Porto Alegre. Outro dia você ligava para ele, ó, não estou mais em Porto Alegre, estou em São Paulo. Sempre buscando um cidadão com mais de 80 anos de idade e que sempre buscava, sempre andava. Ele nunca ficava parado, ele nunca se acomodava com as situações. Nós tivemos agora um outro exemplo que numa manhã, eu vindo trabalhar, antes das 5 horas da manhã, tipo 4h30, eu encontrei o carro dele visitando uma obra que tinha Encantado. Qual era a obra? A obra da iluminação pública, que nós temos aqui do bairro lá Jardim Encantado até a divisa praticamente com o município de Mussum. Por quê? Porque aquela obra ele queria saber como é que estava funcionando. E como é que você vai ver se uma lâmpada funciona ou não? Tem que ser à noite, tem que ser nesse momento. À noite, muitas vezes, a gente sabe que ele não tinha domingo, não tinha sábado, não tinha feriado para estar na prefeitura, para buscar conhecimento e para buscar também estas informações. E outra situação, eu lembro também de uma outra situação agora que ocorreu há pouco tempo, né, 2 ou 3 anos, que no domingo à tarde ele convocou os secretários para uma reunião. Ele não convocou, ele convidou. Agora o secretário já sabia, né? O homem chamou, então nós precisamos ir. Tá? É isso que eu lembro do cidadão bastante empreendedor, nunca parado, nunca contente com o que estava acontecendo, sempre buscando aperfeiçoamento, sempre buscando algo diferente. Bom, falar do Adroaldo Conzatti me enche de orgulho, porque além de toda essa visão que ele tem como mestre, como visionário, ele foi para mim um grande professor. Além de todas as oportunidades que me deu desde a minha carreira, foi meu professor, meu sócio, eu digo, sempre me espelhava, meu espelho diário nas oportunidades. Foi aquele que me seguiu para mim ter o caminho correto até hoje, que é a contabilidade. Adroaldo Conzatti é uma pessoa de tudo de bom, de uma visão, de um exemplo de pessoa humana, correta, de dignidade. Adroaldo Conzatti vai ser sempre para mim o meu professor e o meu segundo pai. A imagem dele era que, além de ser um grande amigo, era orientador, né? Ele orientava as pessoas, como tinha contabilidade, né? Então eu comecei e não conhecia quase nada, né?
Então, pela contabilidade, ele me orientou e até hoje eu estou com a firma ainda, né? 45 anos já, né? Imagina, ele foi prefeito 3 vezes e depois, imagina, o pessoal conhecia ele e fez muitas obras, né? Então ele fez muita falta, está fazendo muita falta, né? Ele tinha coragem para fazer as obras, tudo, né? Enfrentava, às vezes até dificuldades para conseguir, né, complementar as obras, né, inaugurar, né? Bom, o que eu posso dizer é que ele sempre foi um grande amigo do povo, ele sempre procurou ajudar a comunidade. O Adroaldo tinha como é que se pode dizer assim, uma carícia pela cidade de Encantado impressionante. Ele parecia que ele era nascido em Encantado, mesmo que depois ele foi feito cidadão encantadense para ele, mas parecia que ele era de Encantado mesmo, por tanto que ele amava essa cidade. Sim, isso aí foi uma promessa dele numa campanha política, que ele queria fazer um Cristo, queria fazer maior que o do Rio de Janeiro, para começar. E como na política, aí uma parte da cidade acreditou e a outra desacreditou, mas ele foi lá para frente e está ali o Cristo construído. Só falta fazer agora o retorno. Que eu tinha 17 anos, eu conheci ele. Ele foi candidato a deputado estadual e eu consegui trabalhar na campanha na época para ele. Novamente, ele foi candidato outras vezes, muitas vezes, e eu sempre trabalhei nas campanhas para ele. E ele foi uma pessoa que trabalhou pelos bairros todos. Eu sou morador do bairro Navegantes, morei 40 anos no bairro e depois agora eu estou 23 anos aqui. E quem fez tudo pelo nosso bairro foi Adroaldo Conzatti. Ele fez os loteamentos todos, calçou, nós não tinha água na época, ele fez ruas, fez tudo. E tudo de bom ele fez pela pobreza no nosso município. Homem do povo, homem que não tinha medo de encontrar com uma pobreza, ele entrava, ajudava e ele tinha visão do que nós precisávamos. O espírito público dele, ele não tinha o que falar. Tudo que a gente imaginava, falava com ele, ele estava disposto a nos ajudar. Olha, o Cristo é para daqui 500 anos eles lembrarem quem foi Adroaldo Conzatti. Ele tinha uma visão e deixou aqui por Encantado um marco que jamais será esquecido. Associação de Desenvolvimento Comunitário, né, que teve então como fundador, né, o seu Adroaldo Conzatti, ele sempre teve a ideia de que as pessoas precisam lutar pelo seu propósito. Então, o que a gente fazia? Nós íamos nas comunidades mostrar que eles tinham força, se unidos, né? Então, cada comunidade tinha a sua particularidade. Então, a gente sabia que a gente precisava se reunir em loco nessas comunidades e lá, sim, começar a fomentar o que eles precisariam para aquela região e fazer com que eles se unissem, com que eles fossem atrás, então, desses propósitos, né? E muitas vezes não dependia do poder público. Às vezes, era algo que eles precisariam de ter uma ponte de, por exemplo, ajudar eles em algumas documentações necessárias,
necessárias, era algo mais básico que a gente também auxiliava, como também em questões maiores. Então a gente fez essas lideranças em cada comunidade do nosso município, criou um conselho lá, e eles lutavam por si, então mostrando que a comunidade tinha assim esse papel fundamental, através do seu Adroaldo Conzatti, que foi construído também todos os pavilhões comunitários, então justamente para que naquela localidade eles fizessem as festividades e com isso arrecadassem recursos, né, para fazer as suas melhorias. Então, para não depender tudo do poder público, que é algo mais lento, não, ele dizia não, vocês têm que se unir. Qual que é o propósito dessa comunidade? Então vamos se unir as lideranças e a gente vai atrás então do nosso objetivo, né? Até para mostrar para os líderes, para os prefeitos, que essa comunidade é uma comunidade organizada. Então era isso que acontecia e a gente conseguiu, o principal objetivo foi o asfalto comunitário, que a gente ia então nas comunidades do interior e dizia que a gente ia fazer asfalto lá. E eles achavam que era um absurdo no início, né? Não, se tiver asfalto aqui no interior, meu Deus, isso não vai nunca acontecer. Daí ele dizia, não, se vocês se unirem, aqui tem muitas, né, suinocultores, muitas propriedades rurais que ajudam muito na economia do município, então para escoar essa produção, né, para fazer parte de uma integradora grande e tal, precisa ter esse asfalto. Então vamos se unir e a gente vai lutar por isso. E hoje é uma realidade, a gente tem muitos dos nossos interiores já asfaltados. Então começou com essa ideia desse grande líder, mas mostrando a força do povo local. Falar do seu Adroaldo é fácil também, né? Porque na verdade é onde a gente olha Encantado, a gente vê ele. Então ele fez todas essas obras grandes. A gente tem a Suinofest, que é o nosso principal festa, né, da nossa gastronomia, então quem desenvolveu foi ele. O Canto da Lagoa também foi ele. Então essas festas das comunidades também foi ele. Então aonde a gente vê Encantado, a gente vê o Adroaldo. E o Cristo Protetor foi um grande legado que realmente ele acreditava muito nessa parte do turismo e de eventos. Então, que nem eu falei, ele fez a Suinofest, Canto da Lagoa, Encontro do Mercosul, a Settimana Italiana, e sempre visando isso, mostrando que o turismo é sim uma fonte de desenvolvimento. Então ele começou a pensar nisso do Cristo Protetor, realmente dando essa oportunidade de Encantado, sim, ser visto como uma cidade turística e mudando toda a nossa realidade, mudando a realidade de toda uma região e de um estado. Porque hoje realmente a âncora do turismo para o estado do Rio Grande do Sul hoje é o Cristo Protetor. Então sempre foi visionário, sempre foi uma pessoa que dizia para as pessoas batalharem por elas, não precisar do público, do poder público, e sim se unir como pessoas cooperativas, como pessoas unidas. Tanto é que o Cristo não tem dinheiro público, por isso que foi toda essa aceitação. No momento de um Covid, né, que muitos estavam com a economia não sabendo como que ia ser a economia do outro dia, não, as pessoas doaram R$10, doaram R$1.000, doaram às empresas valores maiores, mas sempre acreditando nisso, na fé, na cooperação e na união do povo encantadense e da região. O seu Adroaldo, eu sou fiscal tributário já há 27 anos no município, né? Então, quando o seu Adroaldo assumiu a gestão dele, né, o mandato dele, ele veio assim com umas ideias diferentes, né? A gente via assim, que a gente estava acostumado a trabalhar de uma forma, né? E ele veio assim com umas ideias até interessantes, visionárias, que a gente até tinha dúvida se pôr em prática ou não, né? Por exemplo, assim, a gente trabalha muito com tributos, tributação. E ele nos disse, não, vocês têm que pegar, fazer um lançamento. Eu disse, olha, prefeito, mas às vezes tem as empresas do município que se a gente fizer uma fiscalização mais efetiva, pode dar algum problema, a empresa pode ir embora. E o prefeito disse, não, a gente tem que cumprir o que a regra diz, né? Então esse espírito público, a gente viu assim, bastante dele, né? Ele colocava essa situação, tanto que ele foi contador vários anos, então a gente começou a fazer um trabalho de uma forma diferente, né?
Uma outra situação de como ele me chamou foi até engraçado, né? Que ele me chamou um dia no gabinete e tal, já tinha passado 2 secretários da Fazenda e com uma experiência muito boa, um era secretário, outro também depois é vereador, e ele me chamou um dia e me disse: André, eu preciso contar com o teu apoio, nós precisamos que tu seja secretário da Fazenda. Eu disse: olha, Adroaldo, prefeito, eu vou ver se realmente, né, minha família me assume e tal, né, me concorda com isso. Aí até foi engraçado, ele disse: não, tu sempre quis ser secretário. Eu disse: não, como assim, prefeito? Como eu sempre quis ser secretário? Não, tu sempre quis ser secretário. Tá, tudo bem, disse: eu vou pensar meio-dia, já era 11h30, fui para minha casa, conversei com a minha família e eu estava em dúvida realmente, porque eu sou um cargo, né, efetivo e tal, responsabilidade. Aí eu voltei uma hora e disse: olha, seu Adroaldo, eu vou pensar mesmo se eu vou assumir, né, eu tenho outros compromissos e tal. Ele disse: não, vem comigo aqui. Como assim? Não, vem comigo aqui no auditório, aqui, nós já vamos te apresentar, que eu já marquei que os vereadores estão todos aí, daí tu só se apresenta. Eu disse: puxa, mas então tá, foi assim, né, esse era o jeito, o estilo do prefeito, né, o Adroaldo, de fazer. Então, e deu certo, né? A gente trabalhou junto na arrecadação, assim, nós tivemos um resultado, um incremento do valor adicionado que muitos anos a gente não tinha, né? Por essas ideias dele visionárias, né? Esse espírito público que ele tinha, né? Isso era interessante e muito bom de trabalhar dessa maneira. E foi dessa forma aí. E uma coisa assim, o que eu fico muito orgulhoso do seu Adroaldo e até da nossa parceria que foi, porque eu fui secretário dele na outra gestão e por surpresa, porque o Adroaldo a gente sabe assim, olha, que ele era muito rígido, né? Ele tinha conhecimento bastante na contabilidade e tal, ele era muito rígido com os secretários e com os funcionários dele, até pela experiência que ele tinha. E eu fiquei muito contente quando ele, na segunda administração dele, ele me chamou de novo de secretário, né? Isso para mim assim, ó, foi uma aprovação, né? Do trabalho que a gente tinha em conjunto e da ideia que ele tinha, assim, que tinha dado resultado efetivo, né? Então, fiquei muito agradecido de trabalhar ele como secretário. A gente tem os resultados hoje são inúmeros, né? A gente até disponibilizou isso, né, nos relatórios e tal. E agradecer sempre ao seu Adroaldo aí pela confiança e pela parceria. Sim, isso que eu comentei das empresas, né, da produção primária, a gente trabalhava muito disso aí, né? Porque tem uma situação seguinte, se a gente trabalhava e combinamos várias vezes, o prefeito, assim, para te ter esse resultado, digamos, do investimento do município e tal, tu não pode ter só a despesa, né? E então, assim, tu tem que fazer um incremento na receita também, porque é ali onde tu busca os recursos. Mas tu não precisa buscar os recursos, digamos, essa receita, essa fiscalização, de modo agressivo, né? Tu pode fazer um trabalho, assim, ó, de levantamento fiscal. Então, isso eu vi, assim, que ele tinha essa visão diferente, né? De buscar isso com as empresas. E o resultado, querendo ou não, tu vai incrementar o município a receita, e o retorno vai te dar, depois tu vai poder incrementar mais ainda a despesa, né? Então é que nem uma família, né? Isso ele me ensinou também, de se tu tem em casa alguém que só vai ter a despesa e ninguém trabalha, digamos, para a receita, tu não vai conseguir manter a tua família uma qualidade boa de vida. E assim ele me mostrou que isso era assim no serviço público também. Se tu tem uma boa arrecadação, um bom trabalho da arrecadação, tu vai conseguir incrementar a despesa. E a do Cristo, sim, foi inclusive eu vou dizer assim, a gente não acreditava, né? Nesse trabalho, foi muito criticado e tal, inclusive porque não ia sair dinheiro público, a gente ficou bastante em dúvida, mas realmente a gente viu assim, ó, que o resultado foi ótimo e surpreendente, né? E com ele encabeçando sempre esse trabalho com a Associação dos Amigos de Cristo, deu certo e o resultado nós estamos colhendo hoje aí com o turismo, investimento, empresas, até levantamos um dado agora que foram mais de 300 empresas registradas em 1 ano e meio desde que foi içado os braços do Cristo. Isso é muito importante, porque no outro ano tinha dado 100 novas empresas, e agora já deu 340 empresas em 1 ano e meio desde que foi içado os braços de Cristo. Então é uma resposta aí, né, desse trabalho todo, dessa inovação. Mas só alertar, assim, não foi fácil, sabe? Não foi fácil, porque às vezes quebrar os paradigmas que a gente tem, inclusive como concursado, às vezes tu leva a vida sempre né, naquela maneira. Mas acho que deu certo aí, o resultado está aí e que bom que essa parceria deu certo.
prefeito Adroaldo, um grande mestre, um grande homem, com uma visão muito para frente, sempre querendo o melhor por Encantado, sempre nos cobrando muito, eu na parte financeira, então assim, todo dia foi feito isso, foi feito aquilo, como estão os pagamentos, como estão as nossas contas, como está o dia a dia, tudo certo, não podemos gastar mais do que temos, sempre com uma visão muito para frente, sempre assim, ó, um aprendizado que a gente teve com ele, a visão que ele tem, tudo assim, sem palavras, a gente não sabe o que dizer. Então, nosso falecido prefeito, porque para mim ele morreu prefeito, então ele não é um ex-prefeito, né? Ele é um falecido prefeito. Tive a oportunidade de estar com ele durante 4 anos e alguns meses, né? Foi até que ele veio a falecer. Eu fui nomeada secretária-geral por ele, né? Por ter acompanhado a campanha de 2016, ou não o conhecia ele de nome, né, mas não tinha tido contato físico com ele em nenhum momento. Foi nessa campanha de 2016, foi onde que ele, num comício nosso, no bairro Lambari, falou para a comunidade: eu vou fazer o maior Cristo do mundo. Né? Ao sair de lá, como eu estava na frente da campanha, eu fiquei preocupada. As pessoas começaram a achar que daí ia usar dinheiro público, ia tudo isso, mas ele disse para mim assim: não fica preocupado. Não vai ter dinheiro público aí, vai ter a comunidade que vai construir. Encantado é uma comunidade que constrói. Então ele disse: eu acredito na comunidade de Encantado e ela vai fazer isso. Nossa, a gente perdeu bastante voto ali, teve muita campanha da oposição contra por causa disso, usaram esse lançamento que o prefeito disse naquela época, então ele não era prefeito, né, era vereador. Mas seguiu, o prefeito Adroaldo ele tinha muito foco. Se ele dizia uma coisa, ele ia fazer. Não importava como, mas ele não abria para o resto. Então, o problema dele era o seguinte, a virtude dele, é olhar para todos. Ele sempre disse: eu não quero uma administração para favorecer meia dúzia. A minha administração é para favorecer o todo. Então, a gente trabalhava no todo, sempre focado naquele projeto. Se ele fez o projeto, ele queria calçar toda a cidade. Ele focou 220 mil metros de calçamento se resolveu dentro da cidade. Porque tinha foco, entendeu? E a liderança dele, comigo, ele me botava gasolina todos os dias para trabalhar. Porque ele dava incentivo, ele incentivava as pessoas, ele fazia tu ir atrás, ele acreditava tanto que ele fazia acreditar nas coisas. E ele dizia assim, que com essa obra que nós vamos colocar Encantado no mundo. Eu não quero mais ir viajar nos aeroportos e só ver Gramado, eu quero ver Encantado no mundo. E ele conseguiu, né? Ele faleceu, mas conseguiu fazer isso. Antes disso, ele conseguiu deixar esse legado para nós. Eu acho que deixou a nossa cidade totalmente diferente. Hoje, quem conheceu Encantado, quem era o antes e o depois. Então, essa obra dele não tem nenhum marco que vai acontecer ainda, eu acho que Encantado, que levou para nós, trouxe tudo isso para nós, um grande legado. A gente deixa aí. E para mim, o que ele foi para mim foi mais que uma pós-graduação, aprendi muito com ele e vejo isso muito nas pessoas, sabe? E tento fazer aquilo que ele deixou para nós, sempre a cada dia. Dizer que para mim é um grande desafio poder dar continuidade, né, na administração do prefeito Adroaldo Conzatti. Então eu vejo nele uma pessoa que teve muita liderança, que teve muito espírito público e muitas vezes, na maior parte do seu tempo, ele se dedicou exclusivamente à nossa comunidade, à comunidade encantadense. Bom, para muitas pessoas, o maior legado do prefeito Adroaldo é a obra do Cristo Protetor. E ela é mesmo,
Em tamanho, em estrutura, em contexto, ela é a maior obra do prefeito Adroaldo. Mas o que o Adroaldo nos deixou para Encantado, que tem um significativo muito grande, é toda a condução que ele teve no município por coisas que muitas vezes chamam atenção, mas chamam atenção de uma forma diferente. Por exemplo, é o espírito público que ele tinha para administrar a nossa administração, para administrar o governo municipal de Encantado, com coisas pequenas, simples economias, fazendo com que no dia a dia possa se economizar pequenas coisas, mas que no final de um ano, no final de um mandato, possa se agregar muitos recursos, e não só recursos financeiros, mas recursos humanos, recursos que fazem com que cada cidadão do município de Encantado cada vez tivesse mais orgulho, que tivesse mais convicção de que Encantado sim podia crescer, podia desenvolver. Então, para mim, a maior obra do prefeito Adroaldo foi esse espírito público e foi essa maneira que ele tinha de fazer com que as pessoas trabalhassem todos juntos, cooperando. E aqui posso citar inúmeros exemplos. Numa simples comunidade do interior, o simples fato de poder construir um pavilhão nunca era construído essencialmente só pela administração. O prefeito Adroaldo sempre era visionário no sentido de que a comunidade local tinha que participar. Então isso para mim é um dos maiores legados do prefeito Adroaldo. Um grande professor. Diariamente sentado na cadeira de prefeito, e eu boto a cadeira para trás, fazia o gesto que ele fazia, botava a mão em cima da mesa e tento me colocar no lugar dele e tentar imaginar nos desafios diários que nós temos, principalmente nesse novo contexto que por causa do seu espírito público, por causa da sua liderança Encantado está passando, o que ele faria enquanto administrador do nosso município. Então, para mim, é um grande professor e diariamente a gente tenta sempre cada vez mais aperfeiçoar todo o contexto de administração que o prefeito Adroaldo deixou para Encantado.